Estamos ao vivo, mais um Metacast para você, diretamente aqui dos estúdios do Fortalcast, aqui de São Paulo. Juntamente comigo, hoje eu vou direto para você, Jorge. Hoje eu quero falar com você. Não vai nem falar do patrocinador. Não, calma, a gente vai chegar no patrocinador, porque faz tempo que eu não te vejo. Você tá bem? Eu tô bem. Aliás, cadê o Fábio? Ele tava aí, não tava? O Fábio apareceu, o Fábio já foi embora. Acho que ele já saiu pro porque é importante agora, quanto mais tempo passa, mais importante é o Fábio estar aqui, porque estamos muito perto muito próximo da Coin Livre, está disponível no mercado para todos nós. E pelo que eu tava dando uma olhada nos projetos, tá legal. O negócio vai voar. Tá legal. Vai voar. Até eu falar contigo que a gente tem que trazer para cá alguém representativo de cada um dos tokens dos projetos que a gente está pegando, né? De cada uma das empresas. Exato, a gente vai trazer. Traz o cliente nosso para cá. Isso a gente vai trazer porque tem que conversar e tem que explicar para cada um de casa ver que o projeto é sensacional. Isso que eu nem tinha falado. Esse primeiro que vai ser lançado, eu já tô com a mão coçando. Já tô com a mão coçando para comprar alguma coisa. Eu gostaria de falar a mesma coisa, mas eu não sou milionário, né? Então tem isso. Eu tô com a mão coçando. Eu vou fazer o quê? Tirar o dinheiro da pinga. Eu vou comprar R$25. Porque a gente sempre fala isso, né? Eu vou até jogar pra Andressa. Você fala assim, pega o dinheiro da pinga pra investir, não o dinheiro do leite. Porque o dinheiro da pinga compra Ferraris, né? Então, assim, é diferente. Ele compra a pinga nós, todo réis dia. mortais, não conseguimos investir. Enfim, eu ia falar o que é o projeto agora, mas vamos deixar em suspense ainda, né? Porque... Não, vamos deixar em suspense, já tem falar mais um tempinho ainda. Diretamente para você que está em casa, nosso patrocinador aqui, o Coin Livre, o link dele está na descrição, acessa aí, dá uma olhada. Lançamento em breve, vem com muita coisa bem interessante, bem legal, não é isso? Sim, entrando no mercado para dar um pau na LIC, é basicamente isso. Será que a gente não pode pegar patrocínio da LIC mesmo? Podemos falar, foda-se. Sim, aqui a gente fala bem aberto. E hoje, Jorge, o negócio é o seguinte. Andressa Alexandre, cara, como é que você conseguiu trazer essa menina aqui? Ela que é bacharel em sistema de informação, criadora do canal BitGirl, um dos poucos canais que tem aí, vale a pena entrar, pessoal. Inclusive, a gente já vai deixar o link do canal dela na descrição, o canal BitGirl. Mulher falando desse mercado, muito interessante, vale bastante a pena, com seriedade. Sem falar da Nox, né? Não, calma aí. A Nox eu tô coçando aqui pra segurar, deixa até pro final aqui, ó. Ela foi uma das pioneiras a trabalhar com educação em criptoativos, criptomoedas no Brasil. Então você que quer entender um pouco mais sobre isso, vai lá no canal BitGirl, link tá na descrição. Ela também é desenvolvedora de sistema há mais de 10 anos, você sabia disso? Não tinha a menor ideia. Com experiência... esse daqui é música para meus ouvidos. Com experiência e algoritmos de trading. Só falta ela falar que... Tem uma palavrinha que ela vai falar para mim aqui hoje. Tem 3 coisas que deixam o Vitor de pau duro, basicamente. É falar de influenciador, porque ele tem uma empresa com 500 deles. É falar de gente que é trader e mexe no mercado financeiro, porque afinal de contas, né, tem dinheiro e investe. E o terceiro é falar com o empreendedor. Você é os 3, basicamente. Então, vamos que vamos? E ela ainda é cofundadora da Nox Bitcoin, a empresa que trabalha em soluções de investimentos em criptomoedas. É isso, Andressa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é isso mesmo, tá certinho. Bom, vamos começar por onde? Não, assim, calma aí. Começo. Eu já tenho umas perguntas na minha cabeça, mas não sei nem... Começa você, porque, né? Não, assim, eu tô pensando assim, primeiro assim, Andressa, você é mulher. Obviamente. Caralho, você tá perspicaz hoje. Não, eu vim cabeça funcionando. Você foi pra academia hoje de manhã? Hoje tá funcionando. Hoje não, por isso. E assim, aí você foi pro mercado de criptoativos. Isso. Você foi trabalhar com educação, montou um canal para explicar o que é. Como foi isso, quando foi e por quê? Vamos lá, né? Senta que lá vem a história. Eu tenho essa carinha de 15 anos, mas eu sou um pouco velha, né? Tenho 27. Eu programo desde os 17 anos e comecei a trabalhar formalmente nessa época também, como estagiária. Na empresa que eu trabalhava, um dos sócios já conhecia Bitcoin, isso há 10 anos atrás. E ele era louco por Bitcoin. Para ele, Bitcoin iria mudar o mundo. E ele não estava errado, né? Quem que é esse cara? Esse cara é o João Paulo, é meu sócio hoje. Você tá falando pra gente antes. Deve ser bilionário. É que nem os que a gente entrevistou aqui. Eu fiz pré-mint de Ethereum. Pronto. Só comprei R$100 de Bitcoin. Comprei R$100 de Bitcoin em 2012. Pronto. Só que até então, pra mim, Bitcoin era mais um meio de pagamento da internet. Como o PayPal, por exemplo. Podia ser algo que era legal, ia dar certo, mas uma coisa a mais ali. Não tinha nada de excepcional com Bitcoin. Entretanto, eu saí da empresa, né? Eu me tornei funcionária pública, aí eu comecei a
Ter tempo pra começar a estudar as coisas, é isso? Exatamente. Era Candy Crush ou estudar durante o dia, porque o que fazer não tem, né? Não, porque assim, ó, quando você sai do privado e vai pro público, você tá com a cabeça de trabalhar no privado. Então você pega que tem que fazer tal coisa, você dá um gás, em 3 dias você fez um mês. Opa! E aí sobra tempo. Eu fiquei meio depressiva nessa época. Obviamente. Não tem variável. O salário é um lixo, não tem nada pra fazer durante o dia. Teu chefe é uma merda, teu parceiro é uma merda, todo mundo é uma merda. Então, não tem muito o que fazer, realmente. E aí eu tinha 2 coisas na minha vida pra fazer. Uma, eu tinha muito tempo pra estudar. E 2, eu tinha algum dinheiro guardado pela primeira vez na minha vida. E eu fui procurar meios de como investir isso, até porque até então eu nunca tive educação financeira durante a minha vida, né? E eu me deparei novamente com o Bitcoin. E aí... Só um momento. Esse sotaque, tu é de Recife, é? Eu sou de Recife. Aí. Recife. Sotaque bom. Lá vamos nós. E nessa época eu morava em Recife ainda, né? Então... e aí eu fui olhar para o Bitcoin novamente e eu vi que o preço dele se comportava de uma forma meio atípica em relação a outros investimentos, né? Sim. E aí eu fiz uma pergunta. Por quê? O que é isso exatamente? Por que está acontecendo dessa forma? E eu fui olhar o white paper, comecei pelo início, né? Só que não. Fui olhar o white paper do Bitcoin, talvez por eu ser uma pessoa mais técnica, né? Ter um background de programação. Porque você era etc. de programação. Na época eu já estava me formando e tal. E aí, quando eu li o white paper, deu um mind-blowing em mim, né? Porque eu entendi que... Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. A internet, ela já revolucionou a sociedade, porque ela basicamente tem todos os meios de comunicação de uma forma mais eficiente, mais barata, mais incrível. Só que, mesmo com a internet, a gente não tinha descoberto um jeito de transacionar dinheiro de verdade. Porque o que a gente transacionava eram informações e num banco de dados. Então, o modo de como o dinheiro funcionava na internet, como funciona ainda, ele não é tão eficiente e principalmente ele não é tão seguro. Sim. As pessoas, elas estão delegando o seu dinheiro para um terceiro. E isso, para mim, é gravíssimo. E quando eu vi que o Bitcoin resolvia isso, eu falei, cara, isso aqui é o que eu vou trabalhar a partir de hoje. E aí eu passei a direcionar toda a minha carreira para isso, né? Como eu comecei a estudar na época, né? Eu não encontrava muito conteúdo. Em português, principalmente, não encontrava muito conteúdo acessível. Isso 2000 e? Isso era 2015. Nossa. Aliás, se eu não estou enganado, entre o pessoal que virou influenciador, você foi a primeira, eu acho. Todo mundo fala de 2000, lembra? 2017, Isso. 2018, 2019. 2015 foi antes do que eu também. Antes do que eu soube do que era um Bitcoin. De mulher, eu fui a primeira. Uau. Tinha mais uns 2 ou 3 ali, mas sim. E aí eu criei o canal, né? Criei o canal por quê? Porque eu ia aprendendo as coisas e ensinando ao mesmo tempo e ia aprendendo mais ainda. E esse canal ele me abriu muitas portas. Eu passei eu fiz alguns freelances para alguns projetos, criptomoedas que hoje nem existem mais. Fiz alguns freelances para algumas exchanges, a Foxbit, o Alltime. E aí, na época também, eu comecei a fazer operações de P2P. Sim. Só uma pergunta rápida. O que ficou com você até agora de patrocínio? Porque eu tava procurando, eu fui abrir teu canal aqui pra ver se você tinha algum que era tipo Power Buy, sabe? Algum que tá contigo, mas não achei. Não, hoje eu tô full Nox, né? Então ninguém me patrocina. Você é a única do grupinho que não tá com os... Exato. A Nox me patrocina. Não. Inclusive, se a Nox quer patrocinar esse canal também, a gente tá de coração aberto aqui. Ó, exatamente. A Nox ia ser a primeira dentro do seu segmento. A gente tem um coração tão grande aqui, a gente recebe tão bem as pessoas. Tá falando com o Marcos de pegar a Coinex, agora a Nox ia ser interessante essa brincadeira. Vamos conversar. Coisa boa. Já até melhorou o assunto, ó. E aí, na época que eu comecei a fazer o P2P, né? Eu sempre estive em contato com o João, mesmo depois eu tendo saído lá da empresa, porque ele gostava de Bitcoin e eu passei a gostar. Então, a gente tinha bastante assunto na época. E aí, a gente teve a ideia de começar a Nox, tá? A Nox, ela começou... Eu até costumo brincar, eu falo que eu amo tanto Bitcoin que eu tive até um filho, né? Que é a Nox. Então, a Nox, ela começou como uma mesa de OTC. Tá, o que seria OTC? O OTC é uma sigla para Over the Counter, que é negociações de balcão.
O OTC ele se confunde muito com o P2P, tá? E ele realmente é algo bem parecido, só que digamos que o OTC ele é mais institucionalizado. Sim. Não que o P2P seja mais bagunçado, mas geralmente quando você tem um P2P ali, você tem uma pessoa física que está operando na pessoa física, tem uma limitação ali de negociação, ou geralmente os volumes são menores. O limite do P2P é um booking de ofertas, né? Enquanto o OTC tem uma plataforma realmente gerenciando por trás, correto? Exato, também. E aí a gente tinha vários clientes, né, institucionais, a gente começou nesse ramo fazendo o OTC. Na época, existiam pouquíssimos players para isso, então tinha bastante oportunidade. Outra coisa que a gente começou a fazer quase que em paralelo com o OTC foi a arbitragem. Em 2000, a Nox começou em 2018, né? Mas em 2017 a gente já fazia algumas operações. Então, na época, eu sei que faz só, entre aspas, 5, 6 anos. Para esse mercado é muita coisa? Nossa. Na época o mercado ele era bem ineficiente. Então, você pega principalmente momentos de alta volatilidade, as oportunidades de você fazer arbitragem eram absurdas. Com certeza. Eu lembro assim que por Bitcoin, que na época o Bitcoin ele custava, acho que em meados ali de 30 mil reais, por Bitcoin eu conseguia fazer 5 mil reais. Foi nessa época justamente que começaram as operações de staking, né? Que na verdade não é nem isso que significa staking, mas o jeito que eles vendem, né? Ainda bem que você falou nisso. A gente vai até cortar um pouco dos assuntos aqui, porque aqui é o seguinte. A fundação desse canal aqui é justamente para tentar traduzir para o público de casa o que é desse mercado. É um mercado muito grande. E a gente tem um cara absurdamente técnico que entende tudo. E tem eu que não entendo nada. A gente tenta traduzir tudo para o pessoal de casa. E a gente sabia que a gente nunca falou aqui de staking. A gente falou uma vez, mas a gente falou do staking, o staking que é o que deveria ser, né? O proof of stake, o que é o stake como prova de mineração. Isso a gente falou, só que o que a galera chama de staking mesmo, a poupança de moedas, a gente não explicou aqui no canal. Então... E aí, assim, eu tô aqui no site do Nox Bitcoin, vai estar na descrição, Nox Bitcoin, nem fala mais nada, www. Não. noxbitcoin.com.br. Site lindo, clean, bonito, fácil de entender. E a primeira parte tem aqui explicando o que é stake. Você pode explicar para o pessoal de casa o que é stake? Tá bom, vamos lá. Staking, basicamente, existem dois processos, né, dois principais processos de se alcançar consenso numa blockchain, que é o Proof of Work e o Proof of Stake. O Proof of Work é basicamente o processo onde o Bitcoin atinge o consenso, né, onde ele funciona a mineração do Bitcoin. E o Proof of Stake, ele funciona, ao invés de você ter várias máquinas disputando ali para alcançar o consenso, para resolver um problema matemático, ficar responsável pelo bloco, fazer as validações e ganhar Bitcoins como recompensa por isso, você trava o seu dinheiro na rede. Então, no Proof of Stake, você, sei lá, eu tenho 32 Ethers na rede Ethereum, eu vou travar aqueles meus 32 Ethers e eu vou ficar como se fosse disponível para ser um dos responsáveis por validar e por manter a rede. E esse processo, ele ocorre através de uma espécie de sorteio. Teoricamente, cada blockchain ela funciona de uma forma particular, mas, teoricamente, quem tem mais aquela cripto, é mais fácil de ser sorteado, ele vai ser. E aí, quando ele é sorteado, quando ele é escolhido para ser o validador daquele bloco, daquele conjunto de transações que está ocorrendo naquele momento, ele recebe recompensas por isso, incluindo as taxas das transações que ocorrem naquele bloco. Fazendo um paralelo com a mineração do Bitcoin, é como se na mineração você recebesse a recompensa por minerar e no staking você recebe a recompensa por forjar o bloco, né? Anderson, eu vou fazer um pequeno adendo aqui. Como diria Capitão Fábio no Tropa de Elite 1, Proof of Stake você quer rir, você tem que fazer rir. Literalmente. Então, se você quer receber pelo processo de mineração, você também tem que provar que você acredita naquela moeda. Ou seja, você precisa ter o ativo também para poder minerar o ativo. E aí, assim, quanto maior o número de moedas, maior a chance de ser sorteado. Existem mecanismos que meio que nivelam isso, né? Porque aí, senão vai ficar um negócio meio centralizado. Todo mundo que tem mais criptomoedas vai sempre ser o responsável, sempre vai ser o validador. Mas, de forma bem grosseira, é mais ou menos isso, tá? E aí, o que acontece?
É uma espécie de renda fixa com criptomoedas. Se você for... Na prática, é uma renda fixa com criptomoedas. Por baixo, claro que não é. É uma forma de alcançar o consenso, né? É uma forma de como a tecnologia funciona. E aí, a Nox, só que esse processo, ele é um processo caro. Então, você precisa ter um valor mínimo ali, dependendo da rede, para fazer o staking. É um processo um pouquinho complicado. Não é, tipo, super técnico, mas, assim... Tem passos para você fazer. Uhum. Existem taxas envolvidas. E, como um dos nossos objetivos como empresa, né, é democratizar o acesso a criptomoedas, o acesso a investimentos, a gente pegou esse staking e a gente oferece de forma super simples no aplicativo. Sim. Então, você consegue fazer... contratar o serviço de staking com 2 cliques ali, basta você ter a moeda em questão. Então, sei lá, Polkadot, eu tenho R$2 em Polkadot e eu já consigo receber staking semanalmente daquele criptoativo. Posso fazer um momento palestrinha? Vamos aproveitar que a gente está falando do que é staking, fazer uma comparação com o mercado tradicional. Gente, o que é poupança? Né? A poupança nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro para o banco. O banco te paga uma taxa de juros pequena para você emprestar o seu dinheiro para ele. De acordo com a regra brasileira, com a custódia brasileira, o banco tem que ficar com 40% desse dinheiro travado e os outros 60% ele pega e empresta para outras pessoas. É por isso que quando você pega dinheiro emprestado do banco, você paga uma taxa muito maior do que ele paga para você. A diferença entre o que você vai pagar para o banco pelo empréstimo e o que ele paga para você é o spread bancário. Quando a gente fala de stake, a palavra stake mesmo seria você bancar, você apostar. É um termo que era muito usado, muito usado no poker, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala de stake, nada mais é do que você pegar o seu dinheiro e colocar lá e deixar isso para um outro ente. Né? Esse ente, esse operador, no caso do mercado tradicional, é o banco. Né? No nosso caso aqui, existem vários entes, porque você não tem um banco central negociando Bitcoin, você tem vários operadores diferentes. E o que acontece? Nesse mercado, as exchanges, as empresas que são responsáveis para fazer a paridade entre as moedas, elas têm que ter uma liquidez própria, elas têm que ter um banco, uma quantidade dessas moedas. Agora, seria totalmente inviável que todas essas instituições colocassem capital próprio para poder ter uma quantidade muito grande de várias moedas para poder tradar lá dentro. Então, o que elas fazem? Elas pegam o emprestado das pessoas, dos investidores. Então, as pessoas que fazem o staking, que deixam uma parte das moedas lá travadas, travadas, vamos dizer assim, né, com o banco, com a exchange, com o operador, pegando isso emprestado de você, o operador vai lá e te paga uma taxa por isso. Acontece que, como a rentabilidade dessa operação, o que seria o spread, era muito boa, porque a exchange não precisa te prometer nada quando ela te empresta, quando ela faz a operação para você. Porque na prática, a volatilidade do preço das moedas é tão grande que ela não precisa prometer nada, ela consegue ganhar dinheiro nessa diferença. E ela te paga um retorno sobre esse valor, do mesmo jeito que a poupança também te paga. Só que lá o valor era muito maior, então fazer staking de cripto era muito bom. Hoje em dia é menos lucrativo, mas naquela época era muito, muito bom. Então, fechando o momento palestrinha aqui, a gente faz um corte. Inclusive, esse é um dos pontos bem legais que DeFi traz pra gente, né? Essa parte de a gente prover liquidez para uma exchange ou para uma corretora que é descentralizada e receber por isso. E olha que engraçado, né? Há pouco tempo atrás a gente viu o mercado falando que agora você pode ser... desculpa o termo, né? Você pode ser agiota, você pode ser o seu próprio cambista, sim, você pode rodar sua própria operação financeira, mesmo que você não tenha o CNPJ, ou você pode fazer como sendo um MEI, se você bem entender. E na prática, a blockchain faz tudo isso, porque você é tudo de você mesmo. Você pode emprestar dinheiro pro teu colega aqui do lado, e ele pode te garantir algo em blockchain sobre isso. Basta que tenha uma plataforma intermediadora só para facilitar esses contratos, para que não seja algo totalmente... Até porque nenhum de nós dois é programador, a gente não conseguiria fazer entre nós. Mas tudo isso já existe na blockchain, só que de uma maneira mais fluida, se é que eu posso dizer. Né? É mais fluida, mais barata, mais segura, mais acessível, etc. E ninguém vai aparecer com uma arma no dia seguinte na tua cabeça pra pegar dinheiro, porra. Não é bem assim que funciona. E deixa eu perguntar, aí a gente tá falando aqui um pouco da Nox, que a Nox trabalha, faz stake também. A Nox funciona há quanto tempo? Nós vamos fazer 5 anos agora em abril. Pouco antes disso a gente já fazia algumas coisas, né, como eu falei, de arbitragem e de OTC.
E eu costumo falar que a Nox, ela oferece soluções de investimentos com criptomoedas. Por quê? Porque a gente tem uma gama ali de fontes de receita para a empresa. Então, a gente faz operações de OTC ainda, em uma escala menor, mas ainda faz, arbitragem também. A gente faz operações de derivativos, com trading. E a gente tem o aplicativo que aponta ali para o varejo, né? Uhum. Recentemente também a gente está com um projeto de gateway, então a gente tem muitas empresas, né, de fora que elas precisam aceitar pagamentos em Pix e até em USD mesmo. Isso vocês fazem também? Também. Vocês estão fazendo igual aquelas empresas estão fazendo, por exemplo, pagando boleto com cripto, alguma coisa assim ou não? A gente ainda não tem pagamento de boleto, mas a ideia é a gente ser a ponte, né, de recebimento com estrutura bancária e tudo mais para essas empresas que estão querendo aceitar pagamentos em reais e fazer o settlement em USDT, no caso em stablecoins, né? Isso. O que tem surgido bastante, que eu inclusive tive uma reunião ontem com um cara que propôs isso aqui para a Coin Livre, são softwares, empresas de SaaS, né, Software as a Service, que provê uma máscara, até por white label, para que você possa fazer qualquer operação que aceita Pix vir de uma operação de cripto. Então, basicamente, vai ao supermercado, eles aceitam Pix como pagamento, isso. A plataforma, a máscara faz a operação sem que nunca haja a intermediação da sua cripto para uma conta sua em reais. Então você não precisa primeiro transferir para reais no Itaú para depois fazer o Pix. Sim. E nem o outro lado, o supermercado, receber em cripto, ele já recebe. Então o gateway ele faz a ponte direta para que não haja uma conta intermediária. Eles, na verdade, fazem o papel de uma escrow ali no meio para poder fazer a ponte entre as duas. E o que ele falou é muito legal. Ele falou assim, esquece a aceitação de cripto no mercado, você não precisa. Tudo que você precisa é que o lugar aceite Pix. Sim. Se você tem uma boa máscara, a máscara é o suficiente. Teu lugar, você tá na esquina comprando pão de queijo, a tia aceita Pix, acabou, você vai pagar em cripto. Ela não sabe disso. Ela nem precisa saber disso. Não, vai cair na conta dela direto. A máscara é um appzinho, ele vai lá, deixa eu fazer, como se fosse o app do Itaú, e faz o Pix. E você tá usando cripto direto. E tem um benefício muito legal disso, que eu tava pensando aqui. Todo mundo sabe que você pode fazer até 35 mil reais por mês sem pagar imposto, porque é investimento financeiro dentro do... na verdade, vamos lá, é lucratividade em cima dos 35. Exatamente. Agora, imagina se você faz mais do que isso, se você tem grana suficiente para fazer mais do que 35 pau. A partir daí, você vai pagar 27,5% de imposto. Ou não, né? Ou você pega o seu dinheiro, deixa ele em cripto acima desses 35 pau e vai no supermercado e compra. É complicado você fazer isso com um carro que você tem que declarar o ativo. Mas Sim. Coisas do dia a dia você poderia fazer direto, ponta a ponta, sem pagar imposto. Não que vocês devam fazer isso, mas olha que interessante. Paguem imposto, gente. Não, pessoal da Receita que está assistindo. Não, porque na verdade não tem lei sobre isso ainda, tá? Estamos falando sobre ideias porque não tem lei sobre isso. Quando tiver, muito bem, ferrou-se. Mas até então é muito interessante, porque você não precisa de uma conta intermediária, você está desintermediando o mercado. Você não precisa de uma operação ali que faz do mesmo jeito que uma operação Web 2, que é a de split de pagamento, você não precisa de uma conta intermediária para receber e dividir o pagamento entre duas entidades. Né? O Uber não tem uma conta intermediária onde ele recebe e aí divide entre eles mesmos e o motorista. Ele não precisa disso. O split de pagamento é uma conta direta. Já faz da mesma direto. maneira, a blockchain já está criando soluções para isso via essas plataformas. Não, essas e aí máscaras. sim começa a entrar na funcionalidade que todo mundo pensa, o mercado de Web3 é tudo muito complicado, aí como é que eu vou fazer? Vai reinventar? Não. Vai continuar a mesma coisa, só que simplificado. E aí justamente eu tenho os bitcoins, eu tenho outro criptoativo, eu vou lá, que seja no cartão, que já tem no cartão, você paga no seu cartão, a pessoa ali nem sabe de onde está recebendo, você está pagando em cripto, ela está recebendo em reais, ou seja, você já está fazendo o que já existe e a pessoa nem sabe o que é. Só que você está com seus ativos em criptoativos. Não, isso resolve o mercado. E isso, assim, não é reinventar a roda, é só se adaptar. Não. E é uma adaptação forçada, porque, de novo, a gente já falou uma vez sobre isso, a gente está saindo do boom das startups. Então, o mercado ensinou o consumidor que as coisas podem ser feitas rápido, com poucos cliques e simples. Aí vem o Pix, que é mais rápido e simples ainda. Nossa. O que a população espera ao adotar a blockchain? Que seja tão simples quanto o Pix e tão fácil de se mexer quanto um app tipo um Uber da vida. Inclusive, esse mercado, né, de pagamento com Pix, o Pix é relativamente recente, né? Só ano passado ele movimentou mais de 200 bilhões em reais. Sim, olha só o poder da economia disso. É uma grana bem boa. E falando um pouquinho também sobre o que você falou aí da parte de o Web3 é complicado e tudo mais, como é que a gente vai ver isso. Eu acho que
um dos problemas que a gente tem para resolver é a usabilidade, né? Sim, Então, bastante. tem muita coisa aí que a gente ainda precisa deixar simples, deixar com um botão para os A gente usuários, está para saindo massa. daquela fase dos super programadores que eles estavam programando para o grupo deles, que aí você pode colocar a língua que for, todo mundo vai entender, mas a massa não. E agora o pessoal está virando a chave, não, vamos simplificar para entregar para a população que não sabe de nada conseguir entender. Eu acho que, por exemplo, uma analogia boa é a eletricidade, né? Eletricidade é algo que é complexo. Eu fiz um curso técnico em eletrotécnica e sofri bastante. Mas, assim, todo mundo sabe ligar uma lâmpada, porque ninguém precisa entender como funciona tudo isso. Exato. Então, a mesma coisa, eu acho que é essa questão da Web3, né? A Web3 é só falando aqui de forma bem rápida para quem está assistindo, a Web3 é a nova era da internet, onde a gente vai ter a descentralização das informações. Então, ao invés de ter um Facebook, um Twitter, um Google controlando tudo de forma central, né, recebendo lucros em cima disso, a gente vai ter um conjunto de pessoas, um conjunto de computadores que vai manter isso de forma descentralizada. Eu posso fazer um pequeno coisinho? Porque, ó, a SMR para vocês, que tá aqui. Olha que legal. Inclusive, né, PepsiCo patrocina nós, né? Porque se o Vitor conseguir a concorrente antes, eu vou ter que tomar Fanta Guaraná. E Fanta Guaraná não dá, velho. Você me desculpa, não dá. Então, por favor, não, sério, eu sou apaixonado em Guaraná Antártica. Patrocina nós, eu não quero tomar Fanta Guaraná, tá bom? A paleta já tá verde. Já. Eu já falei exatamente. A paleta já tá verde. Tá verde, imagina se você vai botar laranja da Fanta. Puta, aí não vai rolar. Não vai rolar. Voltando. Ó, aí eu tô aqui na plataforma aqui, Nox Bitcoin, muito bonito, por sinal, muito simples a princípio aqui. Tá aqui, ó, simplificamos investimento em criptomoedas. Como que vocês fazem isso? Através do aplicativo, né? Sim. O aplicativo, ele tem duas funções. A primeira é você conseguir fazer swap, né? A gente pegou esse termo de DeFi e trouxe para o aplicativo, que é basicamente fazer uma troca das principais criptos de forma super simples. Você não precisa entender de book de ofertas, de ordem limite, ordem a mercado. Legal, então isso é importante. Vocês não têm um book de ofertas, você tem um pool de liquidez para os principais ativos que vocês trocam. Porque nós provemos a nossa liquidez, né? Então, quando você está comprando Bitcoin na Nox, você está comprando Bitcoin da Nox mesmo. Você está comprando o SDT, você está comprando o SDT da Nox. E é por isso que eles têm operação de staking, porque as pessoas vão lá, colocam, você paga para eles para ter essa liquidez, para você não ter que enfiar bilhões de reais em liquidez própria. Exato, é basicamente o exemplo ali que você deu, mas falando da Nox, né? Uhum. Então, tem essa parte, né? O objetivo, quando eu estava construindo o aplicativo, foi que minha mãe e minha avó conseguissem usar. Então, a gente deixa isso de forma super simples. E tem a parte também de você ter rentabilidade em cima do que você tem, né? O principal produto que a gente tem hoje é o staking dentro do aplicativo. Então, para você receber rendimentos em cima do que você tem lá, basta você de fato ter a cripto, você não precisa contratar staking, não precisa fazer nada. Então, só do fato de você ter... É tipo no banking, então. Só de você estar na tua conta corrente, ele está se auto-investindo e você usa isso como liquidez automático. Isso é sensacional. Ou seja, você não tem uma trava obrigatória para o cara fazer o stake. Isso é muito bom. Não, porque o problema das outras PancakeSwap, é que eles te travam mesmo. Se você quer fazer stake, cara, tu vai ter que deixar lá para 6 meses. Eu faço stake pela Binance. Cara, ele me trava lá. E aí, travou. Se a taxa dela for melhor ou igual ao que você tem na Binance, migra tudo para lá. Sim, não, isso que eu tô vendo. É melhor. Nossa, tá aí há mais tempo que a Binance. Não, porque assim... Aquela porcaria de plataforma da Binance. A gente nunca vai receber patrocínio deles. Não é. Se vier aqui patrocinar, eu faço porcaria mesmo assim. Eu gosto da Binance. Eu tenho crítica contra a simplicidade, que a Binance não é simples, mas ela é para um outro tipo de público. Inclusive, também. A gente não quer competir com a Binance, porque a gente sabe que a Binance ela tá olhando ali mais para um mercado bem nichado mesmo. Sim, é do pessoal que tem um certo conhecimento que entende. Porque quem não entende, entrou naquela tela ali, o cara passa até mal. É muito número, não dá. Corre risco até de perder dinheiro, né? Sim. Opa, com certeza. E aí, um ponto importante que você falou, né? Liquidez. A gente tem liquidez, assim, disponível infinita. Então, tenho 10 Ethers lá em staking, preciso sacar agora. É só você trocar Ether por real e saca, ou você saca o Ether mesmo. Vocês estão há 5 anos no mercado. Vocês estão com quantos clientes?
O aplicativo, ele existe desde o ano passado, né? Então, a gente está aí com cerca de 20 mil clientes. 20 mil clientes. Aí a gente tem uma quantidade bem menor de clientes institucionais, onde a gente faz operações mais personalizadas, vamos dizer assim. E esses 20 mil clientes, todos automaticamente fazendo stake. Colocou dinheiro lá, comprou a cripto e já está fazendo stake. Você pode falar quanto que vocês rodam por mês? Em transações? Putz, eu não tenho esse número aqui, tá? Mas aí a gente hoje roda na casa das dezenas de milhões, sim. Juntando tudo, né? E aí vocês pagam uma porcentagem fixa ou uma porcentagem de acordo com cada criptoativo? Não, a porcentagem ela varia de acordo com o que o protocolo está oferecendo, né? Então, se eu, digamos, chutando, tá? Ether tá oferecendo 10%. A gente vai oferecer para o cliente 9,5%, porque meio fica como taxa de performance nossa. Mais uma empresa que dá certo operando só em cima da taxa. Taxa essa que é descontada do consumidor. Quem é que fala, não, o consumidor não vai pagar taxa? Claro que vai. Vai. Se for bom, se valer a pena financeiramente, claro que ele paga. E pior que vale, sabe por quê? Porque, por exemplo, sei lá, dou um exemplo, LuxHair. LuxHair, você precisa de um valor mínimo para colocar em stake, então você já vai ter que ter ali $200 para você colocar em stake. E você também paga taxas para fazer isso, né? Paga taxa para transformar o seu dinheiro em Lux, pra colocar lá no staking. E a gente a gente abstrai tudo isso. Aí você faz a operação no volume, provavelmente. Sim. Né? Como a tua carteira que está recebendo tudo aquilo, você controla quando você vai fazer a operação dentro da blockchain. Exato. Você pode esperar e acumular e fazer um gas único, vamos dizer assim. Então isso se dilui pelo número de transações. Muito interessante. Outra coisa legal é que se realmente você tem clientes normais, pessoas que até têm pouco dinheiro dentro da blockchain, fazendo esse auto-staking, ou seja, não precisando de uma decisão ativa para colocar esse dinheiro lá, o cara não precisa ser investidor para fazer a operação de staking, não precisa entender muito. Assim como o cara da Nubank não precisa entender muito de renda fixa para ter o dinheiro lá rodando. Então todo mundo que faz staking também é um possível cliente que está fazendo transações normais. É por isso que quando você fala de ter liquidez infinita, não é que a liquidez de fato é infinita, mas é que se você tem se a mesma pessoa que coloca é a pessoa interessada em utilizar a operação, isso é ótimo. O problema é quando você tem muito de um dos dois lados. Se você tem muita gente querendo movimentar e pouco dinheiro em liquidez, você está ferrada, porque você vai ter que pagar muito mais em stake para poder ter aquele dinheiro disponível. E se você tem muito mais gente em stake e pouca gente interessada, você vai à falência, você está pagando todo mundo e não está operando do outro lado. Isso, então, se o mesmo ente faz os dois lados, realmente é um mercado perfeito. Exato. É bom para a gente e é bom para o cliente, né? Com certeza. Não, e assim, sendo bem sincero, a maioria das pessoas, não vou falar ninguém, a maioria das pessoas não tem saco para ficar mexendo ali e acompanhando tudo. Igual o Nubank fez. Você colocou seu dinheiro lá, esquece qualquer problema. Você é investidor? Não sou. Seu dinheiro vai render independente. Não, sou investidor. Aí você vai para um outro patamar, você procura outro tipo de renda, vai colocar seu investimento. Mas o brasileiro normal, que só cai o dinheiro lá, ele está em dúvida, qualquer coisa é melhor que poupança. Qualquer coisa é melhor que poupança. Literalmente. E aí você tendo ali e já fazendo stake da seu criptoativo, automático. Eu tenho um professor meu economista que ele fala que até deixar o dinheiro debaixo do colchão, hoje em dia é melhor do que poupança. Eu falei, mas como assim, né? Porque não rende nada. Eu falei, não, claro que rende. Você já foi numa loja de qualquer coisa e falar, eu quero pagar à vista em dinheiro para ver se você não consegue desconto? Verdade. Dinheiro em dinheiro dá um desconto absurdo em qualquer ponto de venda de qualquer coisa. Paga o teu aluguel em dinheiro. Pra você ver se o cara não te dá um desconto no aluguel. E fala que você não coisou tudo. Porque em dinheiro ele vai pagar menos imposto. Ele não precisa declarar tudo. Até o dinheiro em dinheiro é melhor do que dinheiro na poupança. Ou seja, qualquer coisa é melhor que poupança. Qualquer coisa. Mas qualquer coisa é melhor que o CDI. Não é nem só poupança. O CDI já tá ruim por si só. Não, isso é verdade, cara. Isso é verdade. Não, pô, eu tô estudando muito aqui a Nox Bitcoin. Muito bonito, cara. Bonito. Espero ter te convencido a sair da Binance. Não, a sair da Binance eu não saio. A sair da Binance eu não saio. Só que assim, eu mexo com a Binance, a Foxbit, aquele que eu não gosto lá, quem vive falando daqui. Quando você é milionário, você tem uma carteira de carteiras, entendeu? Você não precisa ter uma só, você não tem só a Binance e tal. Se a Binance falir, não tem importância, porque ele tem outras 30, entendeu? Não, a FTX deu problema, fiquei triste, fiquei, mas todos os meus 99,999% do meu dinheiro estão em outros lugares. Pra fuder com a carteira do Vitor, você precisa de um milagre. O mundo pode explodir que ele ganha dinheiro. Não, tem o hard wallet. Mas ele está corretíssimo, diversificando os investimentos. Sim, porque vai que dá problema em alguém
E eu conheço uma pessoa que perdeu bastante dinheiro na FTX. Mas muito. Descobri na semana passada, na hora que falou o valor. Eu quase chorei junto, quase que entrei em depressão junto. Bom, já que você não falou quem que é a pessoa, você pode falar quanto que ele perdeu? 45 milhões de dólares. Nossa. Puta. 45 milhões de dólares. Ô, Cabito, tu já viu, você sabe quantos zeros tem? 45 milhões? Tem um monte, né? Não faço ideia. Não tem nota suficiente no banco imobiliário pra isso. Puta vida! 280. Quase 240 milhões de reais. Mais, né? 5,37. Tá 5,37? Ah, então fiz a conta errada aqui. 280. 45 milhões de dólares a pessoa perdeu. 5,40. Dá 243 milhões de reais. Pai do céu. Posso falar uma coisa? Acho que as consequências... Porque todo mundo conhece uma pessoa que perdeu dinheiro na FTX. As consequências disso aí ainda vão aparecer. Já apareceram, né? Algumas empresas aí já abriram falência. Já declararam que perderam grana. O risco sistêmico disso aí foi muito grande. Exatamente. Então, esse ótimo que você tá falando de risco sistêmico. O efeito em cascata é que tá todo mundo com medo. Porque falaram que tinham 130 empresas plugadas ali, que as 130 teriam um problema de possível falência. É que assim, o lado econômico disso é bem interessante. Eu estava lendo um paper esses dias sobre isso, que é como é que uma operação de cripto faz hedge dentro do mercado de cripto? Como é que ela se protege dela mesma? O mercado não sabe muito bem como fazer isso. Uma das maneiras que eles estão utilizando é aquele básico que todo mundo sabe, né? Diversifique os seus investimentos. O que aconteceu? As exchanges estavam diversificando as suas bases, né? Então, se ele tem o dinheiro do acionista dela, do investidor dela, do cliente dela, por que ela não divide o dinheiro entre outras operações que também têm rendimento positivo? Então, ou seja, a exchange tem dinheiro em outras exchanges também. Para usar aquilo como liquidez reversa, esse é um dos motivos. E segundo, porque se o mercado inteiro está crescendo, por mais que ele perca um pouco de dinheiro que ele não está fazendo, custo de oportunidade, né? Podia estar fazendo dinheiro internamente, está fazendo menos porque o dinheiro dele está em outra exchange. Eu falando exchange com dinheiro em outras exchanges. Mas mesmo assim está se protegendo. Se dá alguma merda nessa ponta, a outra ponta está fazendo grana. Eles começaram a se redear com as operações dos concorrentes. E isso faz sentido se o mercado inteiro está crescendo. Está todo mundo crescendo, você pode ganhar mais ou menos, mas você está ganhando do mesmo jeito. Sim. Agora, se um cai, que foi o que aconteceu com a FTX, todos caem juntos. Nossa, porque é uma armadilha de liquidez para todos. E se o teu cliente sabe que isso existe, que o teu dinheiro está em outras, quando qualquer uma delas fale, eu sou da Binance, mas se a Binance tem dinheiro na FTX e a FTX deu merda, o que você vai fazer? Você tira o teu dinheiro da Binance também. Sim. Porque você sabe que você pode ter uma armadilha de liquidez aqui. Sim. É por isso que o efeito em cascata foi pior. Porque o dinheiro estava dividido entre entes. Nos bancos tradicionais isso não existe. Você usa um mercado de trade diário entre bancos para poder resolver o problema de falta de liquidez no dia a dia. Mas, quando você tem capital investido entre as exchanges, é um problema. Porque se uma trava, todas as outras estão perdendo parte do pool ou da capacidade de pagar. Problemático isso, né? Problemático e extremamente difícil você fazer uma gestão de risco eficiente. Possível. Sim. Possível, mas é extremamente difícil. E vou te falar que poucas pessoas vão sair de cabeça erguida disso. Eu posso dizer com orgulho que a Nox é uma delas. Eu acho que a gente já falou algumas vezes aqui sobre, né, a CoinLivre ter ativos com laço, né? Tokens, todos os tokens têm laço. Tudo CRA, CRI, fundo imobiliário, FDIC, esse tipo de coisa, né? Essa é a principal diferença. Se você está falando da proteção das exchanges, está protegido em outras exchanges, você já tem uma questão aqui que é o seguinte: por que isso é necessário? Porque não tem nenhum lastro por trás de nada disso. Todas as moedas mais tradeadas são moedas inflacionárias e sem lastro nenhum. Puramente abertas para oferta e demanda. Não que isso seja errado, mas é muito complicado se você não tem lastro. Qual que é a segurança? A segurança ou é a custódia do próprio banco ou é a liquidez. Mas para isso você tem problema de armazenagem de liquidez, efeito tesoura, entre tantas outras coisas. Quando você está falando de tokens com alto investimento, com lastro no mercado real, um fundo imobiliário que foi vendido 1 para 1, tem R$1 bilhão lá de reais para você comprar em coins, mas eles têm 150 milhões em terreno que eles deram como lastro. Cara, tem terreno. Com auditoria comprovada. Não vai valer 0,001 porque o terreno vale dinheiro. Se cair abaixo do valor do terreno, a própria empresa recompra o token dela. Entende? Não faz sentido. E essa eu acho que é a próxima movimentação de mercado. Você ir para renda fixa. O mercado começar a trazer operações financeiras e dispositivos financeiros do que já existe e trazer para cá para poder falar para a população: esquece, blockchain não é só Bitcoin e Ethereum, não é só coisa que não tem laço de absolutamente nada. Isso aqui veio pela tecnologia. A blockchain não é Bitcoin. O Bitcoin está dentro da blockchain, é diferente. Isso. Tem que imaginar como se fosse uma casa de marcas. Né? Sim. É que o Bitcoin é o primeiro, então tudo quando você fala qualquer coisa de
Web3, esses negócios de internet, negócio de dinheiro. Esses negócios de Bitcoin. Que o pessoal, é Bitcoin. Tudo o pessoal pensa que é Bitcoin, criptomoeda, pirâmide. Essas criptomoedas aí. Ou, ultimamente, cleptomoedas, né? E eu lembrei de uma coisa. Esse que é o Bitcoin? Você estava respondendo o negócio da Nox e eu tive uma dúvida aqui. Vocês têm a blockchain permissionada ou não? Ou vocês fazem bridge interno, vocês fazem multi-chain? Como é que funciona? Não, a gente trabalha diretamente com os protocolos que já existem, né? Então a gente Então é multi. A gente funciona como a exchange ali centralizada, mas por trás a gente está fazendo todo as operações a maioria delas, na verdade, em DeFi e nos protocolos que oferecem staking. Mas aí o bridge você faz internamente ou você faz para o cliente? Tipo, no app tem a opção de bridge? Não, o cliente, a gente faz uma interface centralizada para o cliente. Tá. Apesar dele conseguir sacar a qualquer momento, em qualquer cripto que ele tiver. E aqui eu tô vendo na cesta de produtos de vocês têm cesta de altcoins, cesta de games e cesta empíricos. Cesta empíricos seria da Empíricos mesmo da Betina lá. A cesta empíricos, na verdade, precisa até atualizar o site, a gente removeu recentemente. Qual que é a sacada da cesta? Tá? A sacada da cesta é ser um mini índice. Então a gente tem ali, a gente pega a categoria, a gente pega o conjunto de criptos que a gente acredita que vai performar bem e a gente oferece isso em forma de um token, de um pacote. Então, igual aqui, ó, no caso da cesta de games aqui, pelo menos que tá no site, tá o AXS, Solana, Polis e a Alice. Eu gosto de falar, só faltou o Ethereum. Pro pessoal se contorcer em casa. Eu entro, vou investir na cesta de games automaticamente. Quando eu faço o aporte, estou investindo em todas essas ao mesmo tempo. De forma proporcional. Vocês fazem a gestão disso, é isso? Isso é muito interessante. Eu estava discutindo isso com o Fábio ontem, a complexidade do que é você criar um token índice em cima do resto, né? Porque a parte boa é que se você tem um bom analista, ele pode mexer nessa carteira internamente sem que as pessoas tenham que vender ou comprar os seus próprios ativos. Então, quando ela entra nesse fundo, nesse índice de moedas, ela não está pegando realmente micropartes de cada moeda, ela está pegando só o teu token. O token representa aquele fundo de moedas, aquela sacola de ativos. É muito mais simples de se fazer. Exato. Muito legal. Então, na prática, você não está... tô comprando 10 unidades de Solana, 10 unidades de Cardano e uma de Ether. Eu tô comprando um token que proporcionalmente tem aquilo. Exatamente. E eu posso comprar a partir de R$2, qualquer E você valor. pode fazer um relatório da sua estratégia, né? Como que a gente vai fazer esse índice, como que a gente pretende dividir os ativos aqui dentro, sem ter que ficar mostrando toda vez que você está comprando e vendendo cada coisa lá dentro. Muito legal. Então aqui, pelo que está no site, vocês têm 3 produtos. Da Empíricos não tem mais, então seria a cesta de games e cesta de altcoins. Isso. Então, hoje, se eu entrar, eu tenho escolha. Fazer um aporte na cesta de games ou na altcoins. Eu vou escolher uma das duas e fiz o aporte. O meu dinheiro... Ou fazer staking, né? Ou deixar só suas moedas dentro. Então, isso que eu tô querendo entender. Vamos lá. Eu coloquei lá, peguei todo o meu dinheiro, R$100, e coloquei lá. E aí eu venho aqui para a cesta de altcoins. Beleza, no site tem a Ethereum, ADA, Solana e TRX. Beleza, meus R$100 automaticamente vão ser divididos entre elas? Isso. Não proporcionalmente, eu não lembro exatamente qual que é a proporção, mas digamos que 20% vai para Tron, 10% vai para Solana, 50% vai para Ethereum. Tá. E aí, mesmo que eu não faça nada, os R$100 está parado lá, vai render proporcionalmente, se é 30% de aqueles 30% vai estar rendendo. Tá. E são só nessas 4 aqui, no caso das altcoins. Tá, legal. Isso a gente tentou, por isso que eu falo que é um mini índice, né? Porque a gente não tem um pacote enorme de cripto, porque fica mais fácil de explicar para o cliente o que é que está acontecendo ali. E a gente pega também as principais. Que a gente acredita por categoria. Você também teria que ter liquidez para todas elas, né? Sim. Você teria que ter operação de todas elas, ter que ir de todas elas para poder prover liquidez de todas elas e gerenciar isso é complicado. Para você não ter problema de liquidez e não ter que pegar a moeda de última hora e pagar mais para quem está fazendo staking. Na hora que eu faço o depósito, eu pago alguma coisa? Não. E na hora que eu saco, eu pago alguma coisa?
Também não, a gente cobra só a taxa de staking, né? E em negociação a gente não... É uma espécie de taxa, mas é basicamente o spread ali entre compra e venda. Ah, legal. Bacana. No final das contas você paga, né? Mas não é direto, não é como se você, na hora que você vai colocar o dinheiro já tivesse escrito lá, né? Você tá abrindo mão de X% por causa da tua operação interna. Mas você que paga. Não tem nenhum outro ente pagando por você, não tem ninguém Porque eu já vi plataformas que, por exemplo, bancam gas fee. Né? A CoinLivre vai bancar o gas fee. Então, se você, depois que você entrou com o dinheiro lá dentro e está operando dentro dos tokens, toda operação de token interna, a CoinLivre banca para você. Você pode tradar o dia inteiro que a CoinLivre está bancando o gas fee de lá. Está dentro da Polygon. Bacana. Então, assim, ele está custeando isso para você. Então, não tem um ente custeando a tua operação. Porque vocês rodam volumes grandes, né? Tipo, seria impressionante. Quer dizer, né? Vamos lá. Você tem a opção de fazer 10 mil transações de R$10 ou uma única transação de todas as. Como o gas fee é um valor pequeno, pô, você vai fazer uma transação única e assim por diante. Faz total sentido. Exato. Uau. Belezinha. E como é que isso... Como é que a tua participação na Nox influencia na tua vida como influenciadora? Na maneira como você escolhe conteúdo para poder postar, ou como você escolhe outras empresas para poder falar. Você pode falar de empresas que são concorrentes da Nox? Como é que funciona isso? Só falo mal, brincadeira. Na Nox, né, eu comecei como desenvolvedora lá, comecei os primeiros bots da Nox, fui eu que fiz. E hoje eu tô mais na parte de produto, né? Então eu parei de desenvolver e tô olhando mais tô entendendo as dores de mercado, tô olhando pro mercado, vendo o que é que faz sentido trazer para a empresa. O aplicativo é uma dessas coisas. E aí, como influenciadora, eu nem me considero influenciadora, na verdade. Sou uma pessoa que trabalha no mercado cripto, né? E, eventualmente, eu produzo conteúdo porque eu gosto, porque eu acho que essa parte de ensinar, de educação, ela é essencial, principalmente quando a gente está no contexto de uma tecnologia que é extremamente disruptiva, difícil de entender. Então, eu produzo conteúdo meio que por isso, mas meu conteúdo ele acaba tendo um viés bem pouco comercial e bem mais técnico, né? Então, eu gosto de explicar como funcionam protocolos, como funcionam projetos e como funcionam algumas coisas, algumas atividades específicas dentro desse meio de blockchain. E olha que legal, né? Porque a gente vê vários influenciadores que vieram aqui, todos eles seus amigos, né? Falando sobre simplificar o conteúdo para as pessoas. E... aí vem você e fala o oposto, né? Não é que você tá deixando complexo, mas você tá falando das coisas que são complexas e de todo mundo que veio aqui é lá que tem mais seguidores. Que é pra provar que as pessoas têm interesse no mercado. Sim, não só no simples, no complexo, tudo tem interesse. Até porque, eu não sou exemplo, mas eu sigo tanto você quanto a Carol Invest, que seria talvez o conteúdo mais mastigado de todos. Então, assim, os dois agregam pra mim. De maneira igual. Não acho que quem faz o conteúdo mais tecniquez vai perder gente. Até porque a gente está falando de um nicho de pessoas que se interessam agora. Exato. Tem público para todos. E assim, esse mercado, falando mais especificamente do mercado de tecnologia em blockchain, é um mercado que ele cresce muito, assim de forma até maior do que a parte de desenvolvimento web cresceu lá nos anos 90, né? Que fazendo comparação, para quem está assistindo hoje, o momento que a gente está de mercado em cripto é como se a gente estivesse lá nos anos 90 da internet. Passou aí cerca de 10, 13, 14 anos. Andres, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer daqui para frente para todo mundo que tem alguma empresa nesse mercado, né? A gente falou muito sobre a PL, né? Que passou há pouco tempo atrás, as coisas que a gente tinha a favor e contra. Agora que já passou, a pergunta é, a PL mudou alguma coisa para vocês na Nox? Ainda não. Não, de maneira geral. Teve alguma coisa que passou ali que vai prejudicar, ajudar? Vocês vão ter que mudar alguma coisa na maneira como vocês operam, na maneira como o app é para o consumidor final por causa do que aconteceu com a PL? Ainda não. A gente tá entendendo, né, como é que isso vai funcionar. Talvez tenha algumas medidas que a gente precise tomar em relação para continuar com o app, mas porque a PL ela é especificamente para exchange, né? Para pessoas que estão oferecendo esse serviço de varejo. E, querendo ou não, boa parte da Nox ainda ela mexe com capital institucional próprio. Então, se afetar, vai afetar mais para a parte do aplicativo mesmo. Entendi. Sem querer cacetar um lado ou outro, mas se a Hearst consegue ter aquele fundo, aquelas bolsas de
fundos de criptos, se eles conseguem fazer aquilo sem levar stop order, não vai ser uma Nox que vai levar a operação vai. deles. Porque bem ou mal, esse negócio de ter um índice, de ter um token que representa outros tokens, não tem legislação sobre isso ainda. Tem gente que fala... Porque, assim, o que não pode ser feito? Você não pode representar um fundo, tipo, você não pode ter uma venture capital, com um fundo próprio de criptos ali, vendendo esse fundo para outros. Isso não pode ser feito. Da maneira teórica como é feito no mercado na Web 2, não pode ser feito ainda. Sim. Mas ninguém falou nada ainda sobre carteira própria de ativo, de índice de carteira própria. Porque o índice vira um token. É diferente isso. Porque a pessoa está comprando o token, que é o índice que representa as outras moedas, e não comprando uma parte daquele fundo, vamos dizer assim. E a gente nem chama de índice, a gente chama de cesta. A cesta de ativos. Porque teoricamente a Rust também, mas lá eu vejo que é uma operação que é complicada, que já vai ter, a CVM vai dar uma cacetada ali. Na tua eu não vejo problema. O índice puramente dito e a cesta, como funcionou hoje com a Nox, ele tem suas semelhanças e suas diferenças, né? Sim. Então, por isso que a gente prefere chamar de cesta, até por uma questão regulamentatória. Regulatória. E como é que vocês fazem a seleção dos quais criptoativos para entrar nessa cesta? A Nox, ela tem uma mesa própria, né, de trading. Então, apesar da gente 99% das operações nossas são operações delta neutro, então a gente não se expõe a risco de preço de mercado, né? Então, se o mercado está subindo, se o mercado está caindo, a gente tem operações estruturadas ali que vão lucrar em cima disso. Mas... Operações estruturadas todas com ativos na blockchain. Isso. Tá. Então o head da própria operação, o teu contrafatura ali, ele também é dentro da blockchain. É com moedas que se comportam de maneira inversa às principais moedas que vocês têm. Isso. Tá. E aí, temos especialistas, temos as mesas de trade, né? A maior parte do time hoje da Nox são de traders. E eles que fazem essa seleção, né? Então, eles fazem lá uma análise fundamentalista. E até técnica também, mas bem mais fundamentalista do que técnica, para entender o que tem potencial de performar nos próximos meses. Deixa eu fazer uma observação aqui. A gente conversou recentemente com outro entrevistado que eles têm uma operação de investimento, eles têm um fundo de investimentos enorme em altcoins, em shitcoins, em gaming coins, etc. E assim, e o cara que veio aqui é justamente o cara que faz a análise fundamentalista por trás de tudo, ele que veta ou não os projetos. E aí o principal produto deles tem 400 moedas dentro. É coisa para 4, 5 anos, para pegar 10, 20x. Olha a diferença. Lá, eles decidem qual projeto que vai e você pode ou não investir naquela cesta de ativos. Com vocês é completamente diferente. E eu queria salientar isso porque tem uma diferença brutal, que é, eles são um fundo, eles não precisam prover liquidez. Quando você não precisa prover liquidez, você pode escolher os ativos, porque você não precisa ter eles dentro de caixa, ou você não tem staking deles. No caso de vocês, tem um problema. Você pode ter o melhor analista do mundo que fale, essa moeda aqui é sensacional. Se você não tiver gente lá disposta a stakear aquela moeda, ou vocês tiram do próprio bolso para comprar aquela moeda e deixar reservado, ou não vai ter operação. Exato. Então, bem ou mal, me corrija se eu estiver errado, sempre essa cesta de vocês vai ser baseada... Vamos lá, se você tem as 20 moedas mais tradeadas dentro da tua plataforma, ou as que mais têm staking, vai ter que ser dentro dessas 20. Exato. Concorda? Exato. É uma diferença brutal para um fundo. Sim. Essa operação. A operação que tem como centro o staking tá dependendo da vontade e da popularidade das moedas. Não tem jeito. É por isso que, assim, a grande maioria das criptos que a gente trabalha hoje são criptos que elas têm um peso de mercado, né? Então, não é tipo, a gente... Raramente acontece, tá? A gente tem Dogecoin, por exemplo, no aplicativo. Raramente a gente investe em shitcoin, mas a grande maioria são criptos que têm solidez de mercado e são, de fato, bem fundamentadas. Ou que pelo menos tem um cap alto, que tem, enfim... No mínimo, é. Sim, e aí falando disso, até queria fazer uma brincadeira com você aqui. Você falou de shitcoins e tudo mais. Vou falar algumas moedas aqui. Você fala se sim ou se não. Tá bom. Somente isso. Vamos lá. Bate-bola, shitcoin. Bitcoin. Sim. Ethereum. Sim. Link. Sim. Doge. Não. ADA. Sim. Solana. Não. BNB. Não. USDT. O SDC, sim. O SDT, sim, mais ou menos, vai. XRP. Não. Ai, que dor. Lunk. Não.
Link. A Link já foi. Baby Doge? Não. Essa é a tua... LTC? A carteira dele. Não. LTC? Não. Matic? Sim. Sim. Óbvio que sim. Não, Essa é sim, milhão sim. Faltou só uma. Shiba? Não. Não. Gente, pelo amor... Isso não é dica de investimento. Não é. O que ela falou não é pra você pegar e comprar absolutamente nada, tá? Se a gente tem alguma dica pra você estudar... E outra, ela falou sim, não falou sim pra quê? Sim, é gosto. Tem uma sim, gosto da cor. Nem pra quê, nem por quê, né? Então... Sim. Eu comprei umas almofadas. Tem uma almofada agora do Ethereum, uma almofada do Bitcoin. Eu vou botar... É isso, é pra comprar uma almofada. Isso. Não moeda. Porque, né, Não, aqui a gente pode falar besteira, pode falar palavrão porque é mais de 18, mas isso não impede a gente de ser processado do mesmo Não, jeito. mais pra saber o direcionamento. Não, legal. É o direcionamento da sua carteira. Não é da minha. Começar indo bem. Não, eu tava vendo só uma questão de brincadeira. Não tem. Não, deixa eu te falar como é que as coisas funcionam aqui. Eu não tenho computador, eu tenho que tirar as perguntas do nada. Ele tem. Então ele fica lá pesquisando pra poder ter base e ele tem o ponto. Então o analista dele de investimento fica lá cuspindo no... Pergunta disso. Quando ele tira o ponto de lado é porque ele já tem informação suficiente. Vamos extrair dessa menina. Tinha que ver quando o Dr. Marcos estava aqui. Puta analista sensacional. Cara, ele lá, bom. o que você acha sobre isso e sobre aquilo? Assim, pra parecer tipo o debate presidencial, entendeu? Ele ficou operando. O filho da puta, esquece, tira de Shiba. Ela falou, não, Shiba não. É assim. Não, inclusive, até dá bom que você falou do Dr. Marcos. O pessoal que tiver aí, Dr. Marcos, ele teve o canal dele derrubado pelo YouTube. Pela 9ª vez. Já pediu música no Fantástico 3 vezes. Caraca. Perdeu e tá começando de novo. Então, o pessoal que estiver acompanhando a gente aí, entra lá, Dr. Marcos. Agora ele entrou Dr. Investidor. Dr. Memecoin, a gente vai Dr. botar Memecoin, aqui. isso. Ele é sensacional. Sensacional, Que só só que... tiravam do Instagram, aí tiravam agora do YouTube Agora dele. tiraram o canal dele. Na Web3 isso não vai acontecer. Exatamente, não tem como. Exato, mas só que a Web3 ainda não tem o público que as outras redes têm. Ainda não. Sim. Vai ter. Tem alguns bons anos aí pra gente alcançar isso. Sim. Já Então- podia ter se o Brave tivesse ido pra frente. O navegador tinha como base a blockchain. Pena que não foi. E Então. talvez uma das duas coisas aconteça, ou as plataformas que hoje são centralizadas incorporem conceitos e tecnologias Web3, ou talvez elas coexistam ali de um jeito mais... Mas Andresa, vamos lá. Você já tem plataformas como a Twitch, que já você pode criar sua moeda lá pra você, né, durante as lives. Isso a gente sabe que existe. Eu não duvido que eles vão incorporar pedaços, ou até a segurança. O problema é que essas plataformas não estão dispostas a perder o poder, a centralização da tomada de decisão entre as partes que pagam essas pessoas, que é entre o anunciante e o produtor de conteúdo. Concordo. Ela não vai abrir mão dessa intermediação. Concordo. Porque se ela abrir mão disso, ela não tem como controlar quanto que ela vai ganhar de margem. Você vai falar, você que quer patrocinar o canal sei lá, do Felipe Neto. Por que eu fui falar justo dele, né? Enfim. O primeiro cara que veio na cabeça. Não, pode ir direto. A gente nem quer nada com isso. O YouTube nem quer nada do dinheiro com isso. Imagina, isso não existe. Ele não vai abrir mão. Ele não vai colocar uma taxa padrão de 5% e vocês que... Não vai fazer isso. Esse povo, todos eles, tá? Todo o Vale do Silício, eles são muito ferrenhos com controle. Mas é o que vai Parece que a gente acontecer. tá falando do Sony versus Xbox. É impressionante. Eles não querem abrir mão. É assim, a gente tá falando concorrer com o Google. O Google, ele sabe de tendência de tudo. Acabou de lançar uma nova plataforma de vídeo, o pessoal começou a digitar para procurar nova plataforma de vídeo lançada. Ele que vai te dar resposta. Então, opa, calma aí. No dia tal, começou uma tendência muito grande isso daqui. O que é isso? De vídeo? Pô, vamos dar um jeito aqui. Ou então, o que essa plataforma oferece que a nossa aqui não oferece? Então, é difícil, cara, concorrer com isso. É difícil. O que vai acabar acontecendo, na minha opinião, é que, como a gente está falando de livre mercado, teoricamente, falando de livre mercado, o que vai acontecer é que as taxas das grandes plataformas vão baixar. Né? Se hoje um YouTube pega numa subscription 60%, porque ele vai começar a pagar 15%, 20%. Eles vão começar a perder público e vão ter que trabalhar nesse diferencial competitivo, né? Você quer ver um exemplo? Assim, se você tem bons produtores de conteúdo que estão dispostos, gente que está no começo ainda, então todos nós aqui estamos no começo, não importa quantos anos você está, porque o público ainda é nichado. Quando começar a crescer, todos esses influenciadores aqui vão ter o poder de escolha de falar, vou continuar no YouTube ou não, porque até agora o YouTube não me trouxe tanta gente. Não tô falando de mim, tô falando de maneira geral, tá? Até agora o Instagram não me trouxe tanta gente, trouxe 1.000, 5.000 pessoas. Então você tem o poder de decisão de ir para qualquer outra plataforma. Esse poder de decisão é muito importante.
Porque é isso que vai fazer com que você possa chegar no teu anunciante e conversar sobre esse assunto. Agora, imagina a seguinte negociação. Você chega... YouTube, né? Então tem um patrocinador que tá querendo patrocinar o seu conteúdo. Ele pode te pagar X ou você pode receber 3x se não for pelo YouTube por causa das taxas. Ou melhor, você chega ao patrocinador e fala, eu consigo produzir para você 2 vezes a quantidade de conteúdo pelo mesmo dinheiro. Porque você está recebendo muito mais, porque não foi taxado pelo YouTube antes. Esse tipo de negociação direta, antes de chegar no YouTube, é o que vai fazer com que o YouTube repense, para mim, ao longo do tempo. Não vai ser ano que vem isso já. Porque, de fato, as taxas grandes representam ou o tempo do seu dia, que significa a quantidade de conteúdo produzido, ou, do outro lado, a viabilidade de uma marca conseguir projetar o produto dela, a marca dela, o serviço dela no mercado. Então a taxa grande impede o mercado. Essa concentração de mercado, oligopolos, duopolos, agora que tem muita opção, para quem é novo, para quem está há muito tempo, o Casimiro é mais complicado, para o Felipe Neto é mais complicado. Para quem está entrando agora, para quem não ganhou tanto assim com o mercado, todos nós aqui, todos os influencers que vieram, tem patrocínios sensacionais. Você tem 5 mil seguidores com contratos de 5 pau, contratos de 5 pau cada um. Uma pessoa para conseguir isso no mercado tradicional, literalmente um youtuber que fale sobre moda, por exemplo, precisa de centenas de milhares de pessoas. Sim. Ou seja, esse pessoal se sente muito mais grato ao YouTube e ao Instagram. A galera que está com 5, 4 mil pessoas ainda tem a capacidade de mudar. Conforme esse mercado esse shift for acontecendo, o poder de barganha fica do nosso lado e não do lado da plataforma. É isso. E isso vai acontecer, vai levar algum tempo, mas eu acredito que isso vai acontecer. As grandes redes sociais vão perder mercado para as redes sociais descentralizadas. Nichadas. Inclusive tem eu não sei se é o Peter que fala sobre isso. Enfim, tava tendo um comentário, né, do porquê que a Netflix teve resultados tão ruins. Né? Sabe que não perdeu qualidade lá nem nada disso, né? Então, bom, no começo eles eram os únicos, né? Então atraem a massa. Sim. Depois que tem muitos serviços, as pessoas vão para os nichos. Eu, por exemplo, adoro filme de terror. Eu hoje assino a Darkflix. Quantas pessoas você conhece que assinam a Darkflix? Não são tantas assim. Não sabia nem que existia. Mas a Darkflix poderia cobrar de mim R$60, mas não cobra 11. Que eu ainda assim assinaria, porque ela é a única que tem conteúdo de terror mesmo, que vão chegar no Brasil daqui a muito tempo, mas eles têm. Então eu vou pros nichados. Tudo bem que eu sou doente, eu tenho todas as plataformas, porque eu adoro esse tipo de coisa. Eu sou cinéfilo mesmo, mas o ponto é, o mercado tá indo pros nichos. E olha que bizarro, não é só streaming que tá nessa situação. A gente, com o boom das startups, você tá tendo vários... Uber é para qualquer tipo de cliente. Tem um analista de mercado que fala, o próximo Uber do mercado de transporte vai ser o Uber feminino. O primeiro Uber feminino que é para clientes mulheres. Sim. E obviamente motoristas mulheres, que tiver vai ser o próximo que vai bombar. Nicho de mercado. Nicho, né? 55% da população. Nicho de mercado. Todo o mercado vai passar por isso agora. As startups todas vão passar por isso. Banking, mesma coisa. Banking as a service, mesma coisa. As fintechs, mesma coisa. Todo mundo agora faz investimento com você. Qual delas tem cripto? Tem 2, 3. Das fintechs. Então vai começar a nichar. Cripto. Tem cripto. Não, a gente já falou sobre isso. Tem cripto, né? Tem mesmo, que é deles, não é tua. Literalmente, né? Tu não tem chave, tu não tem moeda. Mas vamos lá. Giorgio, sabe que o nosso tempo aqui não é muito grande. Com tanto que eu falei hoje, né? Você se empolgou agora no final. Porra, pra caramba. Tem alguma pergunta final para nossa convidada? Faz você primeiro. Não, o meu é só consideração. O meu eu vou abrir para ela fazer a consideração dela aqui. Tá, então eu tenho uma última pergunta simples, rápida, que é a mesma pergunta que eu faço para a Lari. Mas do teu lado como empreendedora, talvez a resposta seja diferente. Começo do ano agora, 2023. Quais são os principais eventos para as pessoas prestarem atenção? Tanto nós, que estamos interessados no mercado, quanto as pessoas que têm interesse em investir, em entender mais. Quais são os próximos eventos e quais eventos vocês vão participar? Putz, no começo do ano ainda não tô olhando muito pra isso não, mas velho, eu sei que eu tenho o Ethereum Rio eu vou estar lá. Tem a BitConf, 2 eventos internacionais que muito provavelmente a Nox, né, vamos estar, que é a Consensus e a Defcon. Boa. Pô, de certeza, sim, são esses 4, mas... E a Nox é boa de after party, viu? Eles bancam as after party. Opa! Não, já bebi litros de cerveja da Nox. A Nox já vai patrocinar a gente aqui. Então já gostei. A partir do próximo programa vai ter a Nox aqui. E pelo que a gente falou... Qual é a cor da Nox? Amarelo. Eu vou vir de terno amarelo aqui. Não, mas eu vou falar pro pessoal do design e botar na paleta da Coinbase. Vou vir de terno amarelo aqui. Eu parecer um velho da van aqui.
Pronto, até o guarda-van ficou no meio do rolê agora. Assim que o guarda-van começar a falar de cripto, a gente traz ele pra cá. Nunca ouvi falar de cripto ainda. E aí? E Andresa, agora é o seguinte, agora a gente tem no momento final nosso aqui, a gente tem um momento que é seu. A gente abre a câmera, você pode falar do que você faz, o que você não faz, deixar sua propaganda, deixar seu link, fazer seu comercial. A câmera e o microfone. Os arrobas, pode xingar os concorrentes, pode fazer o que você bem entender. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, por estar aqui, é um grande prazer. Eu acho que tá lindo o podcast, estou muito feliz por estar aqui hoje. Obrigado. Para quem quiser me acompanhar, para quem quiser acompanhar a Nox, noxbitcoin.com.br, o Instagram é noxbitcoin, o meu Instagram pessoal /profissional é Andressa, com 2s.jsx. Meu canal no YouTube está um pouco desatualizado, eu acabo produzindo mais conteúdo no Instagram mesmo, mas tem bastante vídeo útil lá, é o BitGirl. E eu estou disponível para trocar ideia, para tirar dúvidas. Acho que, como eu falei aqui anteriormente, essa parte de educação é um pilar para mim. Então, o máximo que eu puder contribuir com isso, eu estarei disponível. Qualquer dúvida também sobre a Nox. E é isso, pessoal. E 2 lições de casa agora. Primeiro, colocar a Andressa para dentro do Discord da CoinLivre, junto com os demais influenciadores, né? Para poder fazer a comunidade se juntar ali. Até porque eu não sei se você tem uma comunidade, então se você não tem, essa é a oportunidade perfeita para estar junto com a gente. E a segunda, encaminhar para o marketing, para a gente pegar o patrocínio aqui. Não, é assim, pô. Eu já venho de terno amarelo aqui, ó. Compromisso afirmado aqui, ó. Nossa, e o CEO da CoinLivre também adora vocês, ele estava comigo junto nos eventos que vocês estavam, então assim, já está aprovado. Perfeito. Logo do lado da marca da CoinLivre vai estar lá vocês. Exato. Senhoras e senhores, essa foi a Andressa Alexandre, ela do canal BitGirl, das redes sociais BitGirl. Esse foi mais um podcast que a gente tenta trazer para vocês aqui, tentando esclarecer tudo da melhor forma, da linguagem mais simples possível. Ainda mais ela que é dessa parte de ensino de criptoativos. A gente está nesse começo, é bem interessante. Então eu espero que vocês aí de casa tenham gostado disso. Para o nosso papo aqui, para a gente foi excelente. Eu gostei muito, uma simpatia de pessoa, o papo foi bem leve. Espero que vocês tenham gostado também. Já agradecendo também o pessoal da CoinLivre, nosso patrocinador master aqui. Vamos agradecer também o pessoal da Noxbit, que vai patrocinar a gente também a partir do próximo programa. O pessoal da Voxbit, ó, um beijo pra vocês, eu amo vocês. Eles a gente nunca falou mal. Sim, tá aí, o primeiro que a gente nunca falou mal. Tá, não, Nova Dax também a gente nunca falou mal. Não, Nova Dax é só elogio também. E ó, eu vou fazer um pequeno adendo aqui. Vó, eu prometo pra você que eu vou tentar fazer cada vez mais simples a explicação, porque você tá certo, até os idosos têm que entender o que a gente tá falando. Tem que entender. Ela fica lá, ai, George, eu adoro seu conteúdo, não entendo nada, mas eu assisto os idosos têm grana, então viu? Tem que ficar mais simples para as pessoas entenderem. Por isso que eu expliquei aqui que era poupança hoje. Então vamos que vamos. É isso. E esse foi o nosso programa de hoje. Até a próxima. Fique com a gente, não se inscreva de se inscrever. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.